Fala galera do sexto ano, olha eu aqui mais uma vez, professor João Batista, e hoje a gente vai estar trabalhando operações com frações. Só relembrando que a operação de adição e subtração de frações com denominadores iguais já foi trabalhado com vocês. Então, nós vamos começar daqui, adição de frações com denominadores diferentes. Eu coloquei aqui o nome adição porque o procedimento ele vale tanto para adição quanto subtração, é o mesmo procedimento, tá? Então aqui eu estou referindo tanto a soma, né, quanto a subtração de frações com denominadores diferentes. Então vamos lá, pessoal, nesse tipo de situação que nós temos essa soma, primeira coisa verificar, né, os denominadores são diferentes. Primeira coisa que nós temos que fazer, tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, calcular esse mínimo múltiplo comum. Então vamos lá, vamos fazer o mínimo. Quais são os denominadores ali? Os denominadores são 6, 12 e 24. Ou seja, vamos calcular o mínimo. Todo mundo sabe como calcular, não sabe? Vamos lá, todos esses números aqui são divisíveis por 2. Vamos dividir por 2. 6 por 2 é 3, 12 por 2 é 6, 24 por 2 dá exatamente 12. Dá por 2 novamente, porque nós temos dois elementos aqui que são pares. Fica 3, 6 dividido por 2 é 3, 12 dividido por 2, 6. Ainda tem elemento par, vamos continuar por 2. Vamos dar por 2, vamos lá. 3 e 3 não divide por 2, eu vou ter que conservar, repeti-los. 6 dividido por 2 é 3. Agora, ficou faltando a gente fazer o quê? Dividir por 3. 3 por 3 é 1, 1 e aqui também 1. Lembrando que o nosso mínimo múltiplo comum é o produto desses fatores que nós acabamos de encontrar. Então vamos lá, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Esse é o mínimo. O que a gente vai fazer com esse mínimo 24 aqui? Ele é o novo denominador da nossa fração. Então vamos colocar 24 aqui. Depois que a gente calcula o mínimo, qual é o procedimento? Vamos lá, esse mínimo, nós vamos ter que dividir ele pelo denominador e vamos ter que multiplicar pelo numerador. Isso em todas as frações. Então vamos lá? Quanto que é 24 dividido por 6? 4. 4 vezes 5 dá quanto? Dá 20. Qual que é a operação que nós temos aqui? Uma operação de soma. Repetindo o mesmo processo com a segunda fração. Divido aqui pelo denominador, multiplico pelo numerador. Dessa forma nós temos 24 dividido por 12, que dá 2. 2 vezes 7, nós temos resultado 14. Mais, vamos lá, fazendo o processo com a terceira fração aqui. Embaixo nós vamos dividir e em cima nós vamos fazer o quê? Multiplicar. 24 por 24, 1. 1 vezes 13, 13. Agora vamos adicionar esses elementos que nós acabamos de encontrar. Vamos ver quanto que dá. Quanto que é 20 mais 14? 20 mais 14, 34, não é isso? E quanto que é 34 com 13? Vamos lá, 34 com 13. Vamos fazer essa continha aqui? 34 mais 13. Olha lá. 4 e 3 são 7. 3 e 1, 4. 47. Quem é bom de cálculo mental pode fazer o cálculo mental. Beleza? E aqui o nosso denominador que é 24. Continha pronta. A gente vai agora apagar, né, esse nosso rascunho para podermos fazer o exemplo 2, tá? Notem o seguinte, que o exemplo 2, nós temos a operação de subtração, tá? Vamos resolver da mesma forma dessa primeira, tá? Só que
a gente tem que lembrar que nesse momento aqui nós temos que subtrair. Vamos lá fazer o processo? Primeira coisa, calcular o mínimo entre os denominadores. Quais são os denominadores aqui? Os denominadores são 7, 14 e 21. Vamos lá calcular esse mínimo? Vamos lá. Eu posso dividir tudo isso aqui por quanto? Por 7. 7 é divisor comum de tudo. 7 por 7 dá quanto? Dá 1. 14 por 7 dá 2. 21 por 7 dá quanto? 3. Esse 1 aqui a gente não precisa reduzir ele mais. Vamos dividir o 2 então. Vamos lá? O 1 não divide por 2, eu repito. 2 por 2 dá 1. 3 não divide por 2, repito. Agora ficou faltando colocar na forma mais simples só esse 3. Então vamos lá, vamos dividir aqui por 3. Fica 1, 1 e 1. Nesse momento a gente termina as nossas continhas. O que é o mínimo? É o produto desses fatores. Então vamos calcular lá. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 7, 42. Observe o mínimo. 3 vezes 2, 6, vezes 7, 42. Então vamos colocar aqui o mínimo, 42. O que a gente vai fazer agora que nós calculamos o mínimo? O mesmo processo anterior. Vamos dividir o mínimo pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Quanto que é 42 dividido por 7? 6, né? 6 vezes 6 dá quanto? 6 vezes 6, 36. Operação, soma, mais aqui. Vamos lá, na segunda fração. Embaixo eu tenho que dividir, em cima fazer o quê? Multiplicar. 42 dividido por 14. Se você observar, 7 vezes 2, 14. 14 vezes 3. Então, 42 por 14 dá 3. 3 vezes 13. Você vai encontrar que resultado? 39. Operação menos. Você vai ter que lembrar que vai ter que subtrair. Agora, divido novamente e vou multiplicar aqui pelo numerador. 42 dividido por 21 dá 2. 2 vezes 2 dá quanto? 2 vezes 2? 4. Efetuando essa continha aqui, vamos somar 36 com 39. 36 mais 39. 6 e 9 são 15, vai 1. 1 e 3, 4. 4 com 3, 7. Nós temos quanto? 75. 75 menos 4. Dividido por 42, né? Vamos lá, quanto que é 75 menos 4? 71 sobre 42, tá? Observe o que foi feito. Primeiramente, vamos lembrar, eu somei esses dois valores, eu encontrei quanto? 75, retirei 4, encontrei o resultado 71. Então 71, 42 avos. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte que nós estamos trabalhando com a adição, né, de frações com denominadores diferentes. Dando continuidade aqui na nossa aula, agora nós vamos abordar o tema multiplicação de frações e divisão de frações. Vamos recordar como que a gente multiplica frações. Lembra comigo aí, multiplicar fração, para encontrar o produto aqui, é só multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Não é isso? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então vamos lá, multiplicar os numeradores. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1 dá quanto? 6. Sobre, multiplicando os denominadores. Quanto que é 3 vezes 4? 12. 12 vezes 5, faz a continha para mim, 12 vezes 5 dá quanto? 60. Pessoal, essa fração ela pode ser o quê? Ela pode ser simplificada.
Lembrando que para simplificar a fração, basta você dividir numerador e denominador por um divisor comum. Nesse caso, 6 e 60, o 6 é divisor comum de ambos. Então vamos lá, quanto que é 6 dividido por 6? 1. 60 dividido por 6? 10. Ou seja, a forma irredutível desse produto é 1/10. No exemplo 2, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Multiplicar os numeradores. Vamos lá. Gente, a ordem dos fatores na multiplicação não altera o produto, né? Então, tanto faz a gente multiplicar assim quanto assim, né? Você multiplica da forma que você achar mais simples. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 7 vai dar quanto? 6 vezes 7, 42. Agora aqui embaixo, vamos lá. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 10 é quanto? 120. Beleza, pessoal. Continuando. 42 e 120 tem divisores comuns? Se tiver divisor comum, a gente vai simplificar. Tem ou não? Eu acredito que tenha. Vamos lá. Eu sei que o 42 ele divide por 2. Eu sei que o 42 também divide por 3, né? E da mesma forma, também divide por 6. Assim como o 120 também tem todos esses divisores, tá? Para facilitar aqui, a gente vai dividir diretamente por quanto? Diretamente por 6, tá? Que a gente já encontra o resultado exato aqui. 42 por 6 dá 7. 120 por 6 dá exatamente quanto? 20. 7 e 20, o único divisor comum dos dois é 1. Então não tem como a gente simplificar além disso. Agora, falando sobre a divisão de frações, vocês lembram como que faz a divisão de frações? Lembra, eu tenho certeza. Para dividir frações, a gente tem que conservar a primeira fração, ou seja, eu vou repetir ela, né? Toda divisão de frações, na verdade, vai virar uma multiplicação de frações, tá? E para que isso aconteça, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração. O que significa isso? Vamos lá. 3/4 nós vamos repetir, tá? Vezes, esse sinalzinho aqui vai ser trocado, vezes inverso da segunda. Inverter a segunda fração significa trocar os termos dessa fração de ordem. Então o que acontece? O 7 aqui vai subir e o 2 vai fazer o quê? Vai descer. Agora nós temos uma multiplicação de frações. Multiplica os numeradores, aqui você vai encontrar 21. Multiplica os denominadores, você vai encontrar 8. Então a solução, 21/8. Nessa segunda, vamos lá. Conserva a primeira fração, 2/5. E fazer o quê? Multiplicar. Não se esqueça, a divisão ela vai virar uma multiplicação de frações. Mas para isso, o que eu vou ter que fazer com a segunda? Eu vou ter que inverter os termos da segunda fração. Vamos trocar a ordem aqui. Trocando a ordem, esse 4 vai subir e o 3 vai fazer o quê? Vai descer. Quanto que é 2 vezes 4? É 8. Quanto que é 5 vezes 3? 15. Continuando, vamos lá. Exemplo 3. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Invertendo a segunda fração, vamos lá. Esse 3 vai subir. E o que vai acontecer com 2? Vai descer. Quanto que é 7 vezes 3? 21. Quanto que é 9 vezes 2? 18. Ok? E nesse exemplo você vai notar o seguinte, que 21 e 18 têm divisores comuns. Ou seja, você pode simplificar esse resultado. Eu vou fazer aqui embaixo essa simplificação. 21/18. Vamos dividir aqui por 3, que é o divisor comum. Quanto que é 21 dividido por 3? 21 dividido por 3 é 7. E quanto que é 18 dividido por 3? 6.
Ou seja, o resultado do exemplo 3 pode ser expresso por essa fração e também pode ser expresso de uma forma mais simples, mais simplificada, pela fração irredutível 7/6. Ok, galera? Espero que vocês possam ter assimilado bem aí os exemplos dados aqui nessa aula. Eu fico por aqui e até o próximo Fractal Revisa.